eles são pessoas que estão sempre de bom humor, então eu gostaria de ressaltar isso do coração. Bom, vocês me deixam realmente as lágrimas, vocês são de uma generosidade absolutamente incrível. Eu queria, de alguma maneira, devolver essas declarações de amor que vocês fizeram. Eu gostaria de compartilhar. Eu acho assim, eu não sei se eu sou generoso, mas eu acho que eu circulo num grupo que tem pessoas que são generosas, são boas, que sabem administrar os conflitos, e eu acho que isso é uma grande sorte. Na vida acadêmica, as coisas nem sempre são assim. Deixa eu responder um pouco assim, pontualmente, algumas coisas. A Miriam perguntou a questão que eu fico muito intrigado, assim, a minha inserção na mídia. Eu nunca pensei de eu ter uma inserção na mídia, não sei se deve ter achado várias coisas. Há uns tempos atrás, uma pessoa me apresentou e disse: o Rubens escreveu 15 prefácios já. Eu quase disse: não, é mentira, mas eu vi que a pessoa pegou o lápis. Mas eu nunca me dei conta que eu fui escrevendo prefácios e daqui a pouco eles eram 15, eu não sei quando. Então, eu acho que eu dei muitas entrevistas para a mídia. Eu, para ser sincero, em Porto Alegre eu fujo da mídia, porque uma entrevista só leva a outra. Aliás, o nosso departamento tem a grande sacanagem que a gente faz, liga algum jornalista, e aí, Revolução Farroupilha, você poderia falar sobre Bento Gonçalves? Eu não, mas minha colega Maria Eunice, só não disse que fui eu. E aí, no outro dia, Maria Eunice, só pode ter sido tu, não sei o quê. Mas eu acho assim, agora falando seriamente, eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade de inserção pública. E ao contrário dos Estados Unidos, que tem essa divisão entre intelectual público, tipo Suzanne Sontag, e o intelectual não público, que está na Torre de Marfim, nós estamos o tempo inteiro no espaço público, ou criando instituições. Quando eu fui presidente da ABA, eu não entendia nada de questão indígena nem de quilombolas. As pessoas acham que eu sou especialista. Eu estudei um pouco, mas eu tive que intervir no espaço público, escrever cartas para ministros, fazer documentos. A própria Ampox está fazendo isso o tempo inteiro. Então, eu acho assim, a nossa geração e a próxima tem uma responsabilidade nisso. E isso inclui falar para a mídia e saber como falar para a mídia. Então, eu acho assim, eu sou com frequência chamado para a mídia para falar sobre o meu trabalho de pesquisa, que eu acho que eu tenho uma certa obrigação de falar, porque afinal eu sou financiado com dinheiro que é público, vem do povo, e para quando tem questões políticas, né? E eu encaro um pouco como parte da minha atividade. Falar para a mídia também é importante. Eu tive essa experiência assim, muito marcante. Eu cheguei nos Estados Unidos e os Estados Unidos queria invadir o Haiti. E eu morava numa rua que 5 casas mais adiante tinha um professor da Universidade do Haiti. E entrava jornalista, saía jornalista. E um dia eu fui caminhar, correr num parque que tinha lá perto. Quando eu estou voltando, uma equipe de televisão me para e diz: os Estados Unidos está para invadir o Haiti, nós queremos saber o que a opinião pública acha disso. Como eu tinha uma certa experiência, eu me dei conta. Primeiro eu disse: olha, eu não sou americano. Eu disse: não tem importância. Eu me dei conta que eu tinha que ter cuidado para não truncarem o que eu falava. Então eu disse: eu tenho que fazer uma frase que dure 30 segundos. Aí eu disse: vocês estão filmando? Estamos. Então eu digo assim: eu sou contra os Estados Unidos invadir o Haiti. Primeiro, porque eu sou pela autodeterminação dos povos. E segundo, porque eu acho que os Estados Unidos já devem ter aprendido que é muito fácil entrar no país e muito difícil sair. Perfeito. Mas eu não dei muita importância. Só que quando eu cheguei em casa, liguei no noticiário, eu era a primeira notícia. E eu cheguei no outro dia na universidade, disse: que bom que tu chegasse já descobrindo que tu é uma autoridade no Haiti. Eu digo: não, eu não sou autoridade. Como tu é modesto, é claro que tu é. E todo mundo diz: tu é. Eu digo: bom, eu sou. Então, também a mídia tem isso, tem que saber falar curto e tu vira autoridade. Não importa a bobagem que tu diz, porque então eu tenho muita responsabilidade. Tem que saber falar e tem que saber usar, e eu acho que nós estamos um pouco nessa posição. Denise, a questão da RAM. Eu acho que tem duas coisas assim. A RAM já está na 10ª edição, já virou história. Só que quando a gente criou, aí entra o acaso e o não acaso. Então assim, como é que surgiu a RAM? O Sérgio Teixeira, nosso colega, um dia a gente se encontrou com o pessoal de Santa Catarina e ele disse assim: vocês podiam organizar um encontro aí em Florianópolis para a gente discutir pesquisa juntos. E o Sérgio, quando diz alguma coisa, as pessoas têm que fazer. Se eles não fazem, ele diz a segunda e na terceira eles fazem. E eles organizaram um encontro e que cabia todo mundo dentro de 2 copas. Foi muito legal, porque a gente descobriu, etc., o que eles faziam. Aí eles disseram: agora vocês organizam um encontro. A gente organizou em Porto Alegre e cabia todo mundo dentro de um ônibus. Aí depois teve um outro
em Curitiba, que já precisava de mais ônibus, e aquilo foi crescendo. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu era o coordenador do programa, e todo mundo dizia, está ficando cada vez maior, e precisava conseguir dinheiro. E era bem na época que o Mercosul tinha sido criado. Então, qualquer coisa que botasse Mercosul, dava dinheiro. Então, vocês acham que eu tinha uma concepção geopolítica? Não tinha coisa nenhuma. Eu disse, vamos criar uma reunião Mercosul de antropologia. Havia uma certa oposição, que algumas pessoas diziam assim, vai perder aquele caráter íntimo, que a gente saía em duas cômodas, mas já não está cabendo na cômoda. Eu disse, tá bom, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma reunião entre parênteses, Merco, entre parênteses, e Sul. Aí vai ter o Sul e o Merco. Então, a primeira reunião, Mercosul. Ninguém botou primeira, porque ninguém sabia que ia ter segunda. E a gente fez em Tramandaí, que é uma praia, em setembro. Chovia e tudo. Mas tudo foi uma maravilha pelo seguinte. Bom, que a gente conseguiu que o Marco G viesse financiado pela ECOL. A Cláudia mandou uma carta para ele dizendo Tramandaí est une ville sur la mer. E ele entendeu que era no Mediterrâneo. Eu me lembro que ele chegou, a primeira coisa que ele disse para mim, disse, où est la mer? Eu digo, où est la mer? E a gente foi inventar daquele cabelo dele de um lado para o outro. Bom, a gente conseguiu o hotel baratíssimo, conseguiu a prefeitura não deu todo espaço de graça, acho que deu dinheiro, a gente conseguiu a colônia de férias da universidade, da brigada, a gente conseguiu tudo de graça e foi um sucesso. Aí a gente passou a bola para os uruguaios, foi indo, e atualmente essa coisa grande, que a última teve, sei lá eu quantas pessoas. 3.000 e tanto. 3.000 e tanto. Então foi crescendo, mas ninguém imaginou que estava fazendo história. Aí entra também uma coisa que, assim, que é um traço meu, né? O meu pai sempre me dizia, ele dizia o seguinte, que onde tem uma vontade tem um caminho, e que nada era impossível. E também ele não tinha medo, ele gostava de viajar para países em que tinha conflitos. E cada vez que tinha um conflito, ele levava a mim e minha irmã, cada vez que teve a morte de Getúlio, ele nos levou para o centro, não sei o quê. Então, eu, durante muito tempo, tive um problema de aprender a ter medo, tinha coisas que eu deveria ter medo. Então, eu acho assim, pensar ousadamente é um pouco um dos impulsos meus. Depois eu modelo, digo, não dá para fazer um negócio de toda a América Latina, não, vamos fazer, que era a minha primeira ideia, vamos fazer do Mercosul, etc. E eu tento fazer isso com os alunos, mas sempre digo, olha, se eu estou te empurrando demais, tu me avisa, mas a minha tendência é te empurrar até onde tu pode ir. Então, assim, eu acho que eu sou bom para orientar aluno quer fazer alguma coisa. Não importa se ele é mais ou menos inteligente, muito inteligente, um pouco inteligente. Se um aluno quer trabalhar, eu acho que eu tenho condição de ajudá-lo a desenvolver as potencialidades até onde ele pode ir. Agora, se é um aluno que diz, eu não sei se eu quero da vida, eu digo também, não sei se eu quero alguma coisa na tua vida. Não digo, mas isso imediatamente me contagia. Então, assim, se eu tive bons alunos que se destacaram, é porque eles eram bons, tudo que eu fiz foi tentar ajudá-los a desabrochar, e aí entra a segunda característica, que eu nunca segui conselhos que me davam. Eu não gostava de conselhos, em geral, me dava a fazer o contrário. Então eu tenho uma certa dificuldade de dar conselhos, até às vezes quando eu dou, eu digo, mas decide o que tu quer fazer. Então o meu padrão de orientar é apostar no aluno, é deixar desenvolver e ser um interlocutor. Principalmente se eu não entendi, acho que tá bom, por que tu não faz isso, faz aquilo, mas tentando respeitar um pouco o ritmo das pessoas. E eu acho que realmente eu sou privilegiado, porque eu sempre tive bons alunos que se destacaram. Se destacaram não foi só por minha orientação. Não estou dizendo, não quero ter uma falsa modéstia, dizer que eu não fiz nada, mas se eu fiz foi ajudá-los a acreditar neles, a fazer as coisas. E aí sim, se eu pegar um aluno que disser que quer correr os 100 metros em 9 segundos, ganhar daquele cara lá com um pouco, eu vou dizer, vamos lá, se tu quer fazer, eu vou te treinar. Não sei se tu vai ganhar, mas se essa é a tua meta, vamos fazer. Então, é um pouco a minha maneira de funcionar. Bom, o negócio do humor, que o Arley me perguntou, que a Margonice perguntou, como eu disse, o meu avô ganhava o dinheiro, e ainda ganho dinheiro, eu ganho um pouco de dinheiro, fazendo humor. O pseudônimo dele é Riamos, vamos rir. Então ele ganhava dinheiro fazendo humor. Eu conheci ele, me ensinou a jogar xadrez, etc. E na minha casa se fazia muito humor o tempo inteiro. Tinha piadas que se faziam o tempo inteiro.
E às vezes até tenho medo que eu faça piadas que às vezes chateiam pessoas, que para mim é natural e nem todo mundo tem o mesmo tipo de humor. Mas eu não consigo viver sem humor, é um pouco minha característica, e eu acho que o humor é uma fonte para várias outras coisas. O Arlen colocou uma pergunta que talvez agora eu vou fazer na próxima encarnação, escrever sobre o humor. Eu acho que eu nunca escrevi sobre o humor, mas talvez me aguarde. Estou começando a ter ideias sobre isso. Bom, a Maria Eunice colocou um negócio interessante que é de irmãos. Eu acho que realmente nós somos irmãos, todo o grupo é irmão, e como tal a gente se ama muito e briga muito, né? E briga, Maria Eunice e eu brigamos o tempo inteiro, mas a gente se ama e ela sabe que o meu fraco é chocolate, então quando a culpa é dela, a culpa é sempre dela. Ela me compra com chocolate, eu sou o homem mais barato do mundo. Da Copenhague. Não, Copenhague é para 20, né? Para baixo não pode ser. Então a gente realmente se dá muito bem. Eu acho que a caminhada levantou uma coisa importante, que foi um momento de transição que a Cláudia pegou bem, que eu acho que deixou assim, a Cláudia meio perplexa, que assim, 78, 79, quando a antropologia começou a despontar no Brasil, mas também no Rio Grande do Sul, o predomínio era da sociologia, da ciência política, e eram uns modelos meio pesados. Que eu conhecia, que eu tinha que ler, eu lia, etc. E era um pouco assim um marxismo que explicava tudo. Bom, e a antropologia entrava dizendo que ele não explica tudo. Eu lembro que eu tinha uma vez uma aluna que um dia chegou em aula e disse assim, não, porque a ideologia é burguesa. Eu disse, então me explica o que é ideologia burguesa. E ela começou a balbuciar, não sabia, o que era tão difícil definir tão genericamente. Então a gente ocupou um espaço que era importante. Isso, quando o curso estava junto, era meio conflitivo, porque a gente tinha uma outra perspectiva. A gente brigou muito. Foi ótimo ter se separado, hoje em dia a gente se dá muito bem. Tanto a sociologia como a política são nota 6, o que para nós é ótimo. Para nós é importante ter uma sociologia política forte, né? Mas era um momento de ruptura que a gente tinha que ocupar certos espaços, e ocupar espaços foi uma coisa muito importante para nós, e a Cláudia certamente teve um papel importante. Quando a gente recebeu a Cláudia muito americanamente mandou cartas para vários lugares, e realmente o que a Maria Eunice falou era verdade, a gente aproveitava qualquer pessoa que passava. Então a Cláudia a gente conseguiu um contrato de professora visitante. Com mestrado só. Com mestrado